galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividi em apenas duas partes e vamos começar falando do Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, a gente vai falar da direita para falar do Lula. Isso é uma notícia aí que eu quero usar ela como a base do vídeo de hoje, para a gente começar a falar do Lula, o que ele está fazendo com o Brasil, porque a novidade da vez é que mais de uma pessoa veio a público assumir de forma assim clara para todos, com todas as letras, que o Brasil quebrou e que a crise aí no máximo chega até 2027. Aí vamos ver por que o Brasil quebrou. Vamos ver algumas notícias aí do Brasil quebrado do Lula. Vamos falar sobre o INSS. Tem umas coisinhas rápidas pra gente comentar sobre isso. Notícias que saíram, inclusive uns bastidores aí que a imprensa veio revelando sobre investigações que chegaram na classe política, ou seja, vai pro Supremo. Vamos falar dos bancos também, a relação do Lula com eles. Pra na segunda parte, a gente voltar com a primeira notícia do vídeo de hoje, que é sobre a direita. A gente falar sobre as confusões internacionais, mais notícias saíram. Segundo a imprensa, a Suprema Corte Brasileira está meio chateada com o Itamaraty do Lula. Vamos falar sobre o Lula, sobre uma gama de notícias, uma série de notícias aí que saíram em vários portais, entrevistas, não só a fala do Lula preocupado com o Senado em 2026, mas Humberto Costa, que vem gerenciando, presidindo o grupo de trabalho do PT com foco no Senado em 26. Vamos falar sobre isso. Sobre alianças aí que a direita vem pensando em fazer, os números que a galera tá pensando em buscar e mais algumas confusões que rolaram, confusões interessantes. Vamos que vamos, né? Eu me contei. Mas enfim, antes de falar sobre o Lula, vejam só isso daqui. A gente vai olhar essa notícia, esse artigo de opinião na íntegra. A Lígia Maria, que todo domingo escreve aí na Folha de São Paulo, normalmente seus textos defendendo a liberdade de expressão, criticando os absurdos que acontecem no âmbito judiciário brasileiro, pegou o domingo para falar o seguinte: a direita democrata deve rechaçar o bolsonarismo. A defesa da liberdade de expressão é princípio fundamental do campo democrático, não de determinada ideologia política. Então o bolsonarismo tem que ser rechaçado. Não tem espaço. E o texto acho que é pior do que a manchete. Aí, enquanto a Lígia, na Folha de São Paulo, estava preocupada com isso, e as pessoas na rede social comentaram sobre o texto dela, a gente vai falar isso já já. Quem também estava escrevendo na Folha de São Paulo, e aí eu sei que a Lígia também rechaça, porque ela é antipetista. Ela é antipetista. Ser antipetista no Brasil não significa muita coisa. A Tâmara Nassif, ela dá voz ao Mailson da Nóbrega, um dos bastiões como é que eu posso falar, um dos bastiões desse grupo de economistas ortodoxos que vem guiando o Brasil nas últimas 4 décadas, 4 décadas de fracasso. Brasil tem um encontro marcado com a crise, diz Mailson da Nóbrega sobre contas públicas. Eu acho que o Mailson era do governo Sarney, se eu não estou enganado. Enfim, para ele, ex-ministro da Fazenda, o Brasil está com os dias contados. Até a próxima grande crise econômica, desta vez motivada por um estrangulamento da máquina pública pelos gastos do governo, a Lula, sobretudo após os riscos de um apagão orçamentário em 2027 terem sido apresentados durante o PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Explica, com a entrada dos precatórios, no limite de gastos do arcabouço fiscal a partir de 2027, como previsto pelas regras atuais, boa parte do espaço destinado a despesas não obrigatórias terá que ser enxugado e o que sobrar ainda será repartido com emendas parlamentares. O risco de um apagão foi admitido pelo secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Cleiton Montes, durante a apresentação do PLDO. Aspas, para 2027, o número é bastante comprometedor. Já comprometeria a realização de políticas públicas, o valor não comporta todas as necessidades do Poder Executivo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. 2026, acabou o dinheiro. Acabou, porque os precatórios entram no cálculo do arcabouço fiscal, do limite de gastos. Não tava fora, jogaram para fora. E aí? Acabou o dinheiro. Mailson da Nóbrega considerou essa declaração como corajosa. Mas realmente é muito corajoso, Na verdade é louco falar isso no governo Lula, sabendo da repercussão negativa que vai ter pro Lula e com a possível punição que esse cara já deve ter sofrido, Já deve estar demitido uma hora dessas.
Aspas, foi incrível ver o governo admitindo que não terá dinheiro para ciência, tecnologia e mais todo o resto. Os sinais disso estão presentes há tempo. Falta dinheiro no IBGE, nas universidades federais, no Exército. Sempre foi difícil prever quando o colapso chegaria, mas agora não é mais. Agora tem data. O Brasil tem um encontro marcado com a crise até 2027. Pronto, já tem data para o colapso. Se prepare para o colapso. E com essa constatação, o ex-ministro da Fazenda ponderou que não há como deixar de financiar a máquina administrativa ou haverá o abandono do arcabouço fiscal ou serão criadas tantas exceções a ele que a credibilidade do regime será deteriorada. Olha isso que vai fazer sentido lá na frente, quem já fala do imposto de renda, Hugo Mota, Alcolumbre, Lula e Haddad. Apesar da iminência da crise, Nóbrega considera que o Brasil está preparado para superá-la. Ele cita o sistema financeiro sólido daqui. Eu não sei o que é isso, né? Eu acho que ele está se referindo aos nossos grandes empresários financistas, rentistas lá da Faria Lima. Eles são muito sólidos. E a pujança do agronegócio que torna o país estruturalmente superavitário. A solução, olha, será capitalizar a crise. O que é isso? Um termo usado pelo Banco Mundial, uma baita instituição globalista, que significa aproveitar da situação de anormalidade para promover reformas que outrora seriam rejeitadas. Vejam só, as pessoas que durante 4 décadas fracassaram em te entregar um país melhor, que destruíram a tua vida, os teus sonhos, as tuas esperanças, eles estão olhando para o cenário de crise que está por vir como uma oportunidade de fazer assim, as reformas boas já destruíram a tua vida. Ele agora tá falando que vai vir reformas que jamais passaria em outro momento. O que é que tu acha que vai ser de tua vida? Deixa na mão dessa galera. Essa crise pode ser bem-vinda. O Brasil pode inaugurar a 4ª grande fase de reformas estruturais de sua história recente. Aí veja o exemplo. E o primeiro passo já foi dado. A reforma tributária. Eu não vou entrar e relembrar a discussão, mas na sua percepção do que passa na sua cabeça, você acha que a reforma tributária ela é boa, ela é ruim, ela vai ser benéfica, ela vai lhe atrapalhar? O que é que você acha? Ele fala que esse é o primeiro passo de muitos outros. Vai juntando os pedaços, né? Porque realmente eles estão quebrando tudo. Aí veio o Estadão, na mesma linha. O fim de um delírio. Aí fala aí da questão da Moody, que desistiu, né, de dar uma mãozinha pro Lula, por mais que ali em 2024 tenha feito um aceno, falando após a reunião com o Lula, que ia melhorar a nota do Brasil, graças a Deus, segundo o Estadão, né, graças a Deus não fez isso. E ele fala que não é cedo nem torcida contra. Valeu. A mudança na perspectiva, na prática, significa que a Moody não pretende alterar a nota do Brasil no horizonte dos próximos 18 meses, nem para cima nem para baixo. De certa forma, é algo até positivo, pois para alguns economistas, já existem motivos suficientes para a agência rebaixar a nota de crédito brasileira. Não se trata de torcida contrária. Em maio de 24, a decisão da Moody de melhorar a perspectiva da nota de crédito do país surpreendeu o mercado, e a posterior elevação do rating em outubro gerou muita controvérsia. Realmente, ninguém estava entendendo como é que melhorou, porque a economia não está das melhores. Aí o Estadão faz todo o seu texto, ela cobrando 1.010, mas a conclusão final é que, enquanto a Moody's ajusta a sua rota, o país mantém a marcha rumo à inviabilização das despesas discricionárias do arcabouço já em 2027. Você vê o time das coisas, né? O Manso da Nóbrega, o Estadão, ao mesmo tempo falando, ó, o país quebrou até 2027, não tem mais jeito. Cenário atestado pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso e reconhecido pela Simone Tebet, mas nada disso importa para quem se diz enviado de Deus para levar água ao sertão. Então, mantendo a tônica do que também a gente veio observando nas últimas 3 semanas, eu acho que eu posso falar. Todos os dias tem um editorial crítico ao Lula, todos os dias o Estadão bate no Lula, né? Tá maravilhoso. Mas, como diz a Lígia Maria, né? Temos que rechaçar o bolsonarismo. O ponto nesse momento é rechaçar o bolsonarismo. Se você é democrata, se preocupe com o bolsonarismo. Escanteie ele. Aí, para ver, né, os sinais dessa crise que já está chegando, prejuízo dos Correios dobra, empresa atrasa pagamentos e funcionários se queixam. Falta durex e papelão.
Ontem eu vi uma postagem do jornalista do Estadão, o André Chaldes, ele comentando que ele postou uma coisa que o prazo de entrega era 7 dias úteis, ele postou acho que no início de maio, até agora não chegou, já passou um mês. Né? Então, você vê como é que tá a situação dos Correios. Talvez a encomenda do André Chaldes está aqui, ó. A ANAC suspende aviões dos Correios a partir de quarta-feira por transporte irregular de cargas. Empresa quer ajustar a operação antes de interrupção. Vejam como são as coisas. E isso, o engraçado, é que a turma dos Correios falou, não, o valor negativo, né, isso aí é porque a gente está investindo. Estamos investindo. Por isso que está mostrando aí que o caixa está no negativo. Por isso que está mostrando um prejuízo, é porque nós estamos investindo. Bom, olha o investimento aí, ó. Esse é o investimento da turma do Lula. Tá bom pra vocês? Tá bom? Tá bom? Sob Lula, federais têm orçamento menor do que com Temer e Bolsonaro pré-fique em casa. Que é o que o pessoal tá falando. Tá faltando dinheiro pra tudo. Pro IBGE, pra universidade, pro exército. E não vai ter dinheiro. Agora, o governo do amor, o governo da educação, tá assim. Aí vem. Falta de investimento em pesquisa faz 87% das universidades brasileiras caírem em ranking internacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Apoio do governo Lula após enchentes do Rio Grande do Sul fica dezenas de bilhões abaixo do anunciado. Ninguém nem mais fala, né? Não gera mais comoção nacional, não gera mais like. Não, deixa lá o pessoal que se vire. Enganaram os gaúchos. Solidariedade de mentirinha. Ainda bem que o próprio povo se ajudou. Eu acho que quando chegar, sabe, eu acho que o povo gaúcho vai lembrar do PT. Acho que o povo gaúcho vai lembrar. Na hora que chegar em 26, eles vão lembrar que foram abandonados. Seguem abandonados pelo Lula. No fim da fila das emendas, municípios com os piores IDH do país são preteridos por parlamentares no envio de verbas. Então, eu não reclamo também só do Lula, não. Do mesmo jeito que o Lula não tá nem aí, parlamentares, eles não querem ajudar quem precisa. A preocupação dos parlamentares é enfiar dinheiro em seus bolsões de votos. É isso. Não tem um direcionamento pensando, não, cara, vou fazer aqui um projeto para eu ganhar uma popularidade, ganhar uns votos, manter o meu curral eleitoral, mas algo que vai ser bom para o país como um todo, né? Vamos tentar dar prioridade para determinadas regiões. Das 20 cidades brasileiras que ocupam as piores posições no ranking do IDH, 15 não recebem repasse há pelo menos um ano. Prioridades, né? Prioridade do parlamento. Aí, neste país que está marchando para uma crise, com data marcada, que vocês sabem que, na verdade, o que a gente tem que fazer nesse momento é rechaçar o bolsonarismo. Um país que o povo gaúcho foi abandonado, que as universidades estão amínguas, parece que não falta dinheiro para a ONG. Governo paga 15 milhões de reais para a ONG de sindicato do ABC em São Paulo, ABC paulista. Retirar lixo na terra Yanomami, em Roraima. Entidade funciona em sala alugada dentro de sindicato. O Unisol não quis comentar e o governo diz que 70 toneladas de plástico estão no território e precisam ser removidas. E vai lá. É de São Paulo. A entidade funciona numa sala dentro de um sindicato em São Paulo. Mas vai salvar os Yanomamis. A Renata diz, né? A ONG sindical escondida no subsolo em São Bernardo recebeu quase 16 milhões de reais do governo para limpar lixo na terra Yanomami a quase 4 mil quilômetros de distância. Nenhuma nota do WWF, nenhuma nota do IBAMA, nenhuma indignação vinda dos guardiões da pauta ambiental. Quando os recursos escorrem para estruturas aliadas, o silêncio não é exceção, é protocolo. Aí, o cidadão comum e o verdadeiro empreendedor. O verdadeiro empreendedor, na boa, é o pequeno e médio empresário. O grande tá de boa. Ele vai aí, faz umas coisas, mas a empresa já toma uma proporção, é quase um organismo vivo. Mas o cara mesmo que faz acontece, na maior parte do tempo, e vem carregando esse país, é o pequeno e médio empresário. Aí o Lauro Jardim vem falar, o indicador sobre inadimplência que acende um alerta. Apesar da Selic nas alturas, a inadimplência das pessoas físicas mantém-se estável, mas há um ponto que acende um alerta.
É o aumento desse indicador entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Opa, peraí, que agora é complicado. Vejam só. Se o número global da inadimplência permanece o mesmo e o pobre está se endividando, é porque o rico está enriquecendo. Porque se o número global mesmo, assim, se a camada mais pobre está aumentando, cara, isso tem que compensar em algum lugar. Tem que compensar em algum lugar dessa pirâmide. Para continuar igual, assim, o número mantém-se estável, está estável. Então está estável. E um grupo subiu, o outro tem que estar caindo. Assim como nas pessoas jurídicas. Olha só, a inadimplência entre as grandes empresas está controlada. Para o campeão nacional, está de boa. Mas entre as micro, pequenas e médias empresas, há sinais que inspiram preocupação. Esse é o Brasil, um país onde pobre e o verdadeiro empresário lá pequenininho que está lá dando sangue dentro da empresa, dia sim, dia também, que realmente está investindo em alguma coisa, esse está com a faca no pescoço. Esse é o Brasil do Lula. Mas qual é a preocupação do momento? Rechaçar o bolsonarismo. Temos que rechaçar o bolsonarismo. Aí, olha só, eu falei lá atrás do Márcio da Nóbrega, né? Vê o que ele tá falando. Vê como vai fazer sentido aqui nessa história do Hugo Mota. Todo mundo aí ao longo das últimas semanas falando dessa crise, não é de agora, né? Como estão falando, foi lá na reunião do PLDO. O Brasil precisa de alguma solução. Aí teve a apresentação do IOF exatamente para conseguir algum dinheiro para fechar a conta. E aí o Lauro Jardim vem falar o seguinte: o Hugo Mota articula mudanças no projeto de lei do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Beleza, essa é a manchete. Aí eu falei, né? O Hugo Mota está articulando para que, no meio desse imbróglio, envolvendo o decreto que elevou o IOF, a Câmara apareça como o poder que ajudou a resolver um problema estrutural da economia. Olha só. Dentro do projeto do imposto de renda, que é para ajudar, né, o mais pobre, que ganha até 5 mil reais. Classe média e classe média baixa. Aí você quer resolver um problema estrutural. Assim, como assim? Que problema estrutural, né? Como? O Hugo Mota quer usar o projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e embutir no texto uma espécie de mini reforma fiscal. Fazendo o quê? Visando, sobretudo, a ceifar bilhões de reais em renúncias fiscais. Isso realmente é um problema no Brasil. Existem aí bilhões, tem gente que coloca aí 600, outros colocam 800 bilhões, 1 trilhão às vezes, mas fala nessa casa. Esses são os valores das renúncias fiscais, os incentivos que alguns setores recebem. Então, quer aproveitar a questão do salário do imposto de renda para cortar gasto. Até aí tudo bem. Até aí ok, porque realmente a situação no Brasil, né, tá insustentável. Mas veja. Aí quem tá entrando em campo para resolver? Hugo Mota, Arthur Lira, né, o relator da medida provisória, economistas, ok, e gente da Faria Lima estão articulando as mudanças. Aí o que é que fica aparecendo? Quando você vê o Márcio da Nóbrega falando que é um momento sensacional, como o Banco Mundial nos ensina, vamos capitalizar a crise, é o momento da gente aprovar coisas indigestas, porque no momento, assim, é um momento excepcional, o que fica aparecendo é, olha, a gente tem que cortar de alguém. Aos nossos amigos da Faria Lima, que não são bobos, ele falou, ó, já que tem que cortar de alguém, vamos aproveitar a discussão do momento e vamos colar junto para a gente garantir que na hora de cortar, não vão cortar o nosso. Na hora de cortar, não vai cortar o nosso. Gente, isso aí é ser humano. Ninguém quer perder benefício. Ninguém quer perder benefício. Por que a Faria Lima tá aqui, mas o agronegócio não tá aqui? Por que a Faria Lima tá aqui, mas o setor industrial não tá aqui? Por que a Faria Lima? Por que a Faria Lima? Por que não outros setores? Por que setores da economia real que empregam a maior parte dos brasileiros, representantes do setor de serviços, por que essas pessoas não estão aqui para discutir o corte de gasto?
É porque talvez elas vão descobrir lá na frente que vai cortar delas. Para salvar os nossos amigos banqueiros, porque esse é o governo Lula. O Hugo Mota, ele está um novo homem desde que ele voltou da Febraban. Sério. Ele tá um novo homem. Ele agora usa terno com abotoadura. Que lhe faz uma pessoa melhor na sociedade, né? Um indivíduo de primeira classe. Eu tô adorando isso. Vamos ver nos próximos dias. Vamos ver na hora que apresentar a relatoria desse projeto, onde que eles vão cortar. E vamos ver se o setor que vai ser prejudicado participou dessas conversas. Vamos ver se a Faria Lima vai cortar na carne. Esse é o Brasil do Lula. Mas a gente tem que, nesse momento, né, se preocupar em rechaçar o bolsonarismo. O Brasil do Lula, a Faria Lima, aqui tá falando da Binance. A empresa aí é uma... Como eu posso falar, né? Não é uma gestora, é uma empresa de administração de criptomoedas, né? Você consegue também deixar lá na própria carteira digital dele, você consegue comprar e vender. É uma espécie de corretora. Enfim, empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar imposto. Guilherme Haddad Nazar é diretor-geral da Binance no Brasil, acusada por CPI das pirâmides financeiras de dever mais de 300 milhões em impostos anualmente. E aí? E aí, hein? Não tá precisando de dinheiro, Haddad? Tá precisando de dinheiro, Haddad? E aí, né? Como é? Acho que 300 milhões é um valor muito considerável, mas quem sou eu na fila do pão, né? O INSS só aponta. A aposentadoria cai 25% com débitos indevidos no banco. Esse caso aqui é de uma senhora, 74 anos, assalariada, que ela descobriu que tem vários descontos sendo feitos. Vários, até de associações de outros estados que não é o que ela mora. Ela ganha 1.300 e poucos reais, aí desconta 40 aqui, 80 aqui, por lá, 25% vai embora. Tá sendo roubada. A Rafael comenta, eu falei essas semanas, bancos estão diretamente conectados ao roubo do INSS, na veia, mamando a conta de idosos há muitos anos. Quem que vai pagar por isso? Será que eles vão para cima dos bancos? Desvios do INSS poderiam ser evitados, mas 5 desembargadores e 2 juízes se declararam suspeitos. Os desvios das aposentadorias de pensionistas do INSS poderiam ter sido evitados caso a Justiça tivesse tido senso de urgência. O jornalismo da Band, de forma exclusiva, teve acesso a uma ação civil pública que foi impetrada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Espírito Santo em 2024, com validade para o Brasil todo, que visava evitar os descontos. A ação se baseia nos levantamentos da CGU, do Tribunal de Contas da União e do Portal Transparência, que mostram que associações supostamente representativas vinham desviando mensalmente aproximadamente 300 milhões de reais de verbas previdenciárias de milhões de pessoas, somando 9 bilhões de reais nos últimos 10 anos. 9? Mas a imprensa noticiou inicialmente que eram 6. Você já está fazendo aqui um acréscimo de 50%, saiu de 6 para 9 bilhões. Isso porque não entrou consignado. As investigações apontaram que mais de 90% dos descontos careciam de qualquer forma de autorização legítima, revelando um padrão de conduta das associações que oscila entre a manipulação explícita e a usurpação descarada de recursos. Se não tinha autorização, como é que os bancos liberaram os pagamentos? 5 desembargadores do TRF2 se declararam suspeitos para julgar o escândalo das associações, coloca ali os nomes. O desembargador Luiz Norton aceitou o caso depois de redistribuição, mas não viu necessidade de urgência na análise. Logo em seguida, foi a vez de 2 juízes recusarem o caso. A Polícia Federal já prepara um relatório para enviar ao Supremo com a ligação de deputados e senadores que têm foro privilegiado. Políticos são suspeitos de receberem o mensalão do INSS, como revelado com exclusividade pelo Jornal da Band na semana passada. E tá aqui, ó. PF descobre deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS. A investigação vai ao Supremo. Bancos e políticos. Temos a fórmula mágica para o escândalo desaparecer, né? Ei, rapaz. O que é que a gente pode falar? E ainda fala, o Lauro Jardim diz, trata-se de uma bancada de razoável número. Não é 1, 2 deputados e senadores. É uma bancada. Eita, vamos ver, né? Será que tem algum bolsonarista no meio?
O Eduardo postou ali um tweet do Luiz que fala o seguinte: ninguém foi preso no rombo do INSS, ou seja, não tem ninguém da direita envolvido. Tiver, já tava na cadeia. Alcolumbre define Omar Aziz como presidente da CPMI do INSS. Enfim, né? Só para falar. Acho que tinha comentado esse vídeo, mas tinha mostrado notícia. A definição ocorreu em diálogo com lideranças do governo Lula, mas também foi informada a oposição. Metrópolis confirmou a definição com interlocutores de ambos os espectros políticos. Para mim tem tudo para terminar em pizza. Mas enfim, né? Porque eu quis trazer todas essas notícias do governo Lula pra gente falar dessa linda notícia. Direita democrata deve rechaçar o bolsonarismo. Mas antes da gente ver o que a Lígia tá falando, vamos ver um pouco mais. Mas vamos começar agora a falar da direita. O bolsonarismo que precisa ser rechaçado pela Lígia, né? Não sei porquê. É o principal foco a ser combatido pelos petistas. É curioso isso, né? Você fala assim, mas peraí. O maior problema do Brasil na cabeça do PT é o bolsonarista. E a imprensa quer que você rechace o bolsonarismo. Mas fica parecendo que a Lígia Maria quer ajudar o Lula, né? Espero que isso não seja verdade. Mas será que tem pra aparecendo em vídeo, né? Com foco no Senado, o PT entregará mapa eleitoral a Lula. Veja, ela tá preocupada. A pedido de Lula, o PT está finalizando um mapa eleitoral para 26 com foco especial no Senado. A avaliação interna de dirigentes petistas aponta um risco iminente de crescimento da bancada da oposição. É o risco, o risco do Brasil, a oposição crescer no Senado. Aí, por que quando esse risco, né? Ficou fora de ordem. Essa do Lindenberg. Já volto nela. Bolsonarismo e Centrão selam um acordo para tentar eleger 44 senadores em 2026. Esse é o risco que o Lula está com medo. Bolsonaristas e líderes do Centrão fizeram um acordo e querem eleger 44 senadores em 26. Somando os mandatos de senadores desse grupo que só vencem em 2030, o bloco chegaria a 59 senadores. Segundo apurou a coluna, Bolsonaro se comprometeu a apoiar um senador bolsonarista e um aliado moderado. Um aliado moderado em cada um dos estados. E aqui, gente, aqui não é pragmatismo, aqui é meio que realismo. No final do dia, você olha como é a eleição para o Senado, que são 2 vagas, em determinadas regiões, corre o risco de você eleger um de lá e um do PT. Por exemplo, se você pegar alguma região, vamos pegar o Paraná. Ratinho Júnior, acho que o Paraná dificilmente o PT levaria. Mas o Ratinho Júnior aí, meio que os caras não aceitam o Ratinho Júnior como segundo candidato. Fala assim, não, vai ser o Felipe Barros e outro lá, né? Vai ser esses 2. Briga. O Ratinho Júnior é um cara que tem popularidade. É um cara que é governador. É um cara que tá com a máquina na mão. E vai vencer. Possivelmente vai ser o mais votado. Mesmo não sendo um bolsonarista. Vai levar. Aí você briga, o cara fala, então eu vou lançar 2. Ele lança dele e do cara. Ele fala, vota em mim, vote no cara também. Capaz do galera falou, não, votar no Ratinho, vou votar no Felipe Barros. Mas e aí? Nessa brincadeira, assim, vamos pensar no seguinte cenário. Todo mundo que vota no Ratinho Júnior... Vamos botar assim um cenário. Vou botar os nomes que vocês vão entender. Ratinho Júnior, amigo do Ratinho, Felipe Barros e um petista. O cara que vota no PT... Vamos pensar que só tem essas 4 opções. O cara que vota no PT vai votar em quem? Qual a segunda opção? O amigo do Ratinho Júnior. Ou no amigo do Ratinho. Ele não vai votar no Felipe Barros. O cara que vota no Felipe Barros, ele vai votar no Felipe e... ou no amigo do Ratinho ou no Ratinho. Só tem 4 candidatos. E o cara que vota no Ratinho, ele vai votar ou no Felipe, né? Ou no petista, dificilmente, mas provavelmente vai votar ou no Felipe ou no amigo dele. E o cara que votar no amigo do Ratinho, possivelmente vai votar no Ratinho. Não vai votar no Felipe Barros, não faz sentido isso. Então, assim, quando você olha esses cenários, existe uma concentração de votos em torno do Ratinho Júnior. O que você tem é uma possibilidade de, não sei, o voto do petista começar a ir pro amigo do Ratinho Júnior e somar com o voto do cara que votou no Felipe, votou no cara do Ratinho Júnior, outra coisa, e você eleger os 2 e deixar um cara de fora. É matemática. Coisa de matemática básica. Faz um par de papel e vai analisando isso. Simule aí, vai pensando. 30% da sociedade de esquerda... deve ter uns 25% no Paraná. 25% mais a esquerda... você vê. Então, assim, vai ter estados que são mais à direita, mas mesmo sendo mais à direita,
Não vai dar pra colocar dois bolsonaristas, né? Como vai ser aquele jeito, né? Candidato da extrema direita, conservadores. Vai ser por aí. Não é simplesmente um pragmatismo. É a situação de forma um pouco mais real. Enfim, né? E um aliado moderado em cada um dos estados. A esquerda vê exagero nesse número, 44. Líderes da esquerda veem exagero nas contas da oposição, que hoje tem apenas 25 senadores. O importante líder do governo reconheceu à coluna, no entanto, que existe a possibilidade da oposição conseguir atingir uma maioria de 41 senadores. Isso é uma possibilidade real. Nossa estratégia hoje é fazer senadores lulistas e não necessariamente apenas aumentar a bancada do PT. Então não precisa ser PT, é só ser lulista. E o que é ser lulista no Brasil hoje? Hoje no Brasil, ser lulista é ser pró-sistema. E eu digo isso, assim, de forma muito honesta, porque quando você vê a quantidade de pessoas na esquerda criticando o Lula, você fala, não necessariamente ser lulista é ser de esquerda. Porque tem gente que é de esquerda, mas não gosta do Lula. Mas todo lulista ama esse sistema que controla o Brasil. Ama de paixão. Enfim, os articuladores do governo estão fazendo um levantamento estado por estado e pretendem ter uma lista dos candidatos mais viáveis para apresentar ao Lula na próxima semana. Aí o Humberto Costa também fala sobre isso, e essa foi a melhor parte, porque ele pontua algo que isso aqui eu falei na boa, tem muito tempo. E eu falei sempre naquele contexto, gente, olha para a situação com um olhar um pouco mais amplo, sabe? Não olha assim como se você fosse um cavalo, sabe? Um olhar fechado para as coisas. Olha a vida de forma um pouco mais ampla, sabe? Algumas nuances do que acontece, deixa de acontecer, que é o quê, Humberto Costa. Avanço da direita no Senado será pandemônio. Senador e presidente interino do PT, Humberto Costa, disse em entrevista que o partido de Lula está preocupado com a possibilidade concreta, é algo real, da oposição conquistar a maioria das cadeiras do Senado em 26. Não creio que será fácil, mas se a extrema-direita conquistar a maioria absoluta do Senado, pode ser um desastre para a nossa democracia. Não necessariamente vai ter 54 votos. Vocês sabem para que precisa de 54 votos, né? Ah, não tem... Calma. O mundo não é feito de 54 votos. 41 não é suficiente, mas é suficiente para muitas outras coisas, como você pode dar o início da abertura de um processo aí de confusão, mas você tem quórum suficiente para rejeitar nomes para o Banco Central, agências reguladoras, corpo diplomático, pode se instalar um verdadeiro pandemônio. Isso se é num governo de esquerda. Se é num governo de direita, não é que você tem uma quantidade para você rejeitar nomes. Se você tem um Senado de direita com um governo de direita, você tem margem de manobra muito maior para fazer indicações. Muito maior. Quando chegava ali, Bolsonaro falava, tem que ver se passa no Senado. Não existe o se passa no Senado. Você pode escolher as pessoas que você quer, porque vai passar no Senado. Vai passar. Não é se vai passar no Senado. Todo mundo vai ter um notório saber jurídico. Todo mundo. Porque vai passar no Senado. Você não precisa baixar a cabeça para ninguém, porque vai passar no Senado. Não precisa ter 54 para algumas coisas. É extremamente necessário. Mas para outras, 41, meu amigo, você passa o trator. Com 41, você passa o trator. É nova era. Como o Trump tá lá agora, barba, cabelo e bigode, ampla, sabe, o Congresso jogando junto, porque tem os números para jogar junto. É tipo isso. Você pode ter, gente, ainda essa divisão na Câmara. Vários partidos, bancada ali, bancada acolá, diferentes interesses. Mas você tem, pelo menos, no Senado, uma maioria. Você começa a tramitar os projetos pelo Senado, você começa a fazer, você começa a dar gás no Senado, e você começa a pegar a pressão da imprensa, da sociedade e jogar na Câmara. É o que fala, a nossa parte está feita. A Câmara que está travando tudo. A Câmara que está travando tudo, e vai ser lá, o Senado está lá fazendo a parte dele. Você coloca um cara desenrolado, com um bom trato, sabe conversar, sabe como vai, assim, leva o tome. Não, fala assim, a gente faz nossa parte, espera aí que fulano possa fazer, você vai botando brasa, vai botando na fogueira, vai botando na fogueira. Aí você começa a
não só colocar os projetos que são prioritários para a direita, mas você começa a colocar outros projetos que são prioritários para o Brasil como um todo e falar, cara, a gente precisa avançar. E aí você começa a colocar várias pressão, porque se você coloca só o projeto da direita, aí o cara fala, ah, não, é porque só tem projeto extremista, que não são consenso no país. Não, cara, eu tô botando para de tudo, a Câmara que tá travando. E a coisa vai indo, e a coisa vai desenrolando. Então, assim, é uma oportunidade única que temos nas eleições de 2026. O próximo presidente, se ficar 8 anos, eu acho que ele já sai, com maioria, no poder mais poderoso de todos. Ficando 8 anos, acho que ele sai com a maioria no poder mais poderoso de todos. Tem que esperar até 2030, né? Até 2034, mas... antes perto do que nunca, né? Cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa é um dia menos. O parlamentar confirmou que será candidato à reeleição e disse que a estratégia central do PT será priorizar a disputa pelo Senado. Foco do PT: pedir o bolsonarismo. Enquanto isso, qual o foco da Lígia? Rechaçar o bolsonarismo. Líder do PT pede quebra do sigilo bancário e bloqueio dos bens de Bolsonaro. Com certeza aí, né, recebe os aplausos da Lígia Maria. Ele tá rechaçando o bolsonarismo. Aí, era pra ter entrado isso aqui, né? Lindenberg fala à Polícia Federal nesta segunda sobre a ação contra Eduardo Bolsonaro. Aí o Brown diz, né? Quando o Coringa quer prender o Batman. Aí Eduardo diz, né? O cara pediu o meu passaporte e foi negado porque a PGR disse e o ministro concordou que a atividade do Eduardo nos Estados Unidos era legal. Agora ele virou testemunha de acusação no inquérito aberto para investigar a minha atividade aqui nos Estados Unidos. Aberto a pedido do Randolph, do Lindenberg, assim. Estado Democrático de Direito, na veia. Parece que só quem faz frente ao PT é o bolsonarismo, mas tem que ser rechaçado. Supremo se frustra com Itamaraty e lamenta descaso na crise com os Estados Unidos. Quem puxou essas informações da empresa foi até a Globo. Acho que eu falei por isso em vídeo, mas não trouxe nenhuma matéria. Ministro da Corte relatam estar decepcionados com o acordo do Itamaraty, diante das possíveis sanções do governo norte-americano. Nos bastidores da Corte, a avaliação é que o Mauro Vieira já deveria ter se manifestado contra as ameaças do governo Trump. A diplomacia, no entanto, tem optado pela cautela neste primeiro momento. Auxiliares do chanceler dizem que qualquer iniciativa mais enfática seria precipitada, uma vez que ainda não há medidas concretas. Por outro lado, para o Supremo, a gravidade das declarações do Marco Rubio já seria o suficiente para que o Itamaraty desse uma resposta pública. Some-se a isso o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir a entrada de estrangeiros que forem avaliados por Trump como censores de empresas e cidadãos norte-americanos, uma crítica constantemente feita pelo governo e por congressistas americanos ao ministro. A insatisfação do Supremo cresceu ainda mais, isso foi o que a Globo tinha comentado, depois que Mauro Vieira desmarcou reuniões que teria na corte para tratar do assunto. Sabe aquela história que o que os olhos não vê, o coração não sente? Acho que é tipo isso. Fala assim, irmão, se eu não for pra reunião, se eles não falarem pra mim, eu não posso falar depois que eu não fiz. Porque eu nem ouvi. Eu sei que eles querem falar comigo. Amanhã eu volto. Amanhã eu vou. Amanhã. Já chego. Tô terminando de tomar banho. Já ouviu essa, né? Já tô vestindo a roupa. Tô saindo de casa agora. O Mauro falou, tô saindo de casa agora. Tô saindo de casa agora, né? Ele fala desde segunda-feira passada. Já ele chega. Os ministros interpretam o cancelamento como um descaso, ou no mínimo um sinal de que o caso não está recebendo a devida atenção. A galera não está acostumada a não ser tratada com prioridade, né? Ai. Aí sim a gente chega, né? Nesse universo, o Brasil quebrando, o PT colocando todas as suas energias para conter o bolsonarismo e tudo mais, mas a preocupação da Lígia Maria, diante de tudo que aconteceu na semana passada, diante do inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, direita democrata deve rechaçar o bolsonarismo. Tornou-se comum dizer que a direita se apropriou da liberdade de expressão, como se ela fosse exclusividade da esquerda. Mas não é nem de uma nem de outra. O respeito à liberdade de expressão é princípio fundamental do campo democrata,
independente da ideologia política. A esquerda autoritária, né? Existe a esquerda autoritária e o meu grupo, a direita iliberal. E a polarização nos mantém presos entre as duas. Esse termo iliberal, eu tenho quase certeza, se eu não estou enganado, que ele é criado pelo Orbán. Ele surge para descrever o Orbán. Eu tenho quase certeza sobre isso. Eu tenho que voltar no aço, porque eu falei sobre isso. Quando eu falo do discurso do Orbán em 2014, que meio que foi um motivador para criar isso daí, né? Inclusive o Orbán citado pelo Eduardo Bolsonaro. A ala antidemocrática da esquerda se afastou da liberdade há muito tempo. Eu queria saber qual é a ala democrática, viu? Eu poder me apresentar e me diz aí, porque no Brasil hoje tá uma dureza. Mas é óbvio que tem, né? Tem o nosso companheiro Ruizão, sempre é ao nosso lado, dentre outros. Após 70 anos, vemos a esquerda apoiar a censura prévia, como decisões do Supremo que baniram contas nas redes sociais, linchamentos virtuais, criminalização da opinião pública. O atual governo petista elabora projeto de lei que pode vir a instituir um órgão do Executivo Federal com funções de punir plataformas online, medida típica de ditaduras. A direita democrata, por óbvio, se levanta contra essas sanções, mas a volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos atesta o que sempre se soube: que o bolsonarismo não é um movimento democrata. Antes de passar para a explicação dela, Bolsonaro ele apresentou uma medida provisória que é na contramão do que o Supremo está fazendo e que o PT quer fazer. Ele basicamente dificultava que as plataformas removessem conteúdos sem uma ordem judicial. E agora o pessoal quer que remova sem ordem judicial. E Bolsonaro fala, não, eu não quero que remova sem ordem judicial. Então, assim, em termos reais, concretos, ação real que foi feito, não é saliva, não é promessa, não é só discurso, ação real, isso aconteceu. MP da Liberdade. E o Pacheco devolveu. Mas isso aconteceu. O governo tomou essa ação. Esse é o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo não é um movimento democrata. O presidente americano está numa cruzada contra a Universidade de elite dos Estados Unidos e, para isso, solapa a liberdade de expressão. A decisão mais recente suspendeu entrevistas para a concessão de vistos a estudantes que terão suas redes sociais avaliadas. Aqui o deputado federal Nicolas disse que quem critica Trump na internet deveria ter visto recusado. Eu não sei se ele falou exatamente nesses termos, né? Mas eu acho que se ele falou nesses termos, acho que ele tá errado, né? Só porque criticou o Trump ter visto negado. Mas eu acho que a situação nos Estados Unidos não é bem assim. Eu acho, né? Teu pra mim. Independente disso, bolsonaristas acham que o judiciário brasileiro não pode avaliar conteúdo político online de modo independente, mas que o executivo americano será bastante técnico nessa seara. Assim, peraí. Então a Lígia Maria, ela pega a fala de uma pessoa, né, que é o Nicolas Ferreira, para jogar todo o bolsonarismo. Muito justa ela, né? Muito justa. Vamos supor que essa fala ocorreu nesses termos. Por uma fala, você julga todo o movimento. Você tem que excluir o bolsonarismo da sociedade. Aí a Tsuki comentou sobre o caso, né? Ela destaca ali, na verdade, ó, até que eu pontuei, né? Por causa da fala de um deputado, Lígia Maria generaliza todo o movimento bolsonarista. Aí o Rubens Herzog destaca uma coisa que eu costumo falar, ela fala assim, ó, a Lígia Maria é antipetista. Logo, muita gente já supôs que ela era de direita. Mas ela é de direita. É outra direita. Tem várias direitas. Por isso que Kim Paim sempre diz, o antipetismo é pior e mais perigoso que o próprio petismo, pois engana muitos desavisados. Ali já vai para onde o liberal progressista mandar. Exemplos, FHC, Dória, Eduardo Leite, ministro, Globo, banqueiros. Para ela, esse pessoal é democrata. E realmente é democrata. Você vê que a Lígia Maria ela é tão democrata, que você vê a Tsuki sequer xingou ela, ofendeu. Ela só reclamou que por causa da fala de um deputado, você generaliza todo o movimento. E aí a pessoa que diz que os bolsonaristas não aceitam críticas, vai lá e critica. Vai lá e critica a Tsuki. E bloqueia, desculpa, vai lá e bloqueia. Esse é o comportamento de um democrata, Lígia Maria? Viva a direita democrata, que levanta a campanha de rechaço ao bolsonarismo por considerar não ser um movimento democrata. E tome bloque. Então, né? Olha só que coisa curiosa.
O nosso ex-diretor do Banco Central de Relações Internacionais, nosso grande liberal, Alexandre Schwartzman, assina embaixo, excelente! Eu adoro o banqueiro, eu adoro. Esses banqueiros nunca decepcionam, né? Nunca decepcionam. Aí olha que curioso agora. 9 de maio de 2023. O Lula escrevia: Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira, cantora, compositora, atriz e multi-instrumentalista, um artista à frente de seu tempo, julgava ainda... Julgava... Isso mostra mais, né? Aí o João Locke fala: eu não gosto do Lula, mas votei no Lula para recuperar pelo menos essa decência mínima. É pouco sim, mas era o que tinha. Olha Lígia Maria. Olha a nossa democrata. Verdade. Verdade. Será que serve de exemplo pra vocês entenderem quando eu falo do antipetismo? Quando eu digo que o antipetismo é um problema? Ser antipetista, gente, qualquer um é. Até os banqueiros da Faria Lima. Até o Schwartzman. Todo mundo antipetista. Tudo antipetista. Aí o Mafinha comenta, né? A direita democrática é a que vota no Lula, porque tem nojo estético do Bolsonaro. A direita democrática só não tem voto e assim, né? Vamos continuar com o PT no poder por 100 anos, porque eu não vou apoiar candidato que eu não quero só porque é contra o PT. Foram 16 anos de tucanos e a direita democrática, né? Esse tempo acabou. Podem se acostumar aí com o PT, porque eu só voto na extrema ultra mega direita. Aí, é uma coisa que eu sei, mas eu deixei pra procurar em vídeo, pra bater cabeça, pra testar a minha memória. Eu acho que está no Atlas de janeiro de 2025, eu acho. Vou abrir aqui agora. Eu acho que tá. Fazendo a mais sentido. Deixa eu ver se tá nesse. Não tá aqui. Tem que ser... Não era Trump. Então deve estar no de dezembro de 2024. Porque envolve aí as primeiras movimentações do governo Trump. Senão vai estar no de fevereiro. Eu quero falar da nossa grande USAID. Deixa eu ver se tá aqui. Não, então vai estar em fevereiro mesmo. Porque já me assumiu, né? Então é isso mesmo. Final de janeiro, início de fevereiro. Vamos abrir aqui o de fevereiro e ver o que vai ser, né? Vamos ver. Aqui, ó. Trump. Vai estar em algum desses tópicos. Uma nova ordem global? Não, acho que não vai estar aí, não. Eu acho que vai estar esse aqui, ó. O fim da USAID. Eu acho que vai estar aqui. Eu acho. A USAID acaba. Eu acho que tá aqui, né? O pessoal comentando que a USAID acabou. O pessoal fazendo a festa. Na festa. Já meu chat chorando. Vamos ver. Aí o pessoal mostrando, né, que o USAID financiava. Vocês conhecem o USAID muito bem, né? Ó o Orbán, ó o Orbán, nosso iliberal. Então, aparentemente, a USAID financiou o ultraprogressista político, né? Político é o nome do jornal, em Bruxelas. E basicamente toda a mídia esquerdista na Hungria sob a administração anterior dos Estados Unidos. E eles me chamaram de disruptor do ano. Curioso, né? Mas calma. Deixa eu ver se tivesse Bolsonaro. Não tá naquele. Vai estar por aqui. Passado ao CED no Brasil. Não tava no que eu achei. Que estaria. Aqui é as questões do passado. Aqui é quase um dossiê histórico. Este daqui, deixa eu ver. O CED no Brasil recente. Comentando várias coisas. O CED. Cadê, velho? É coisa, viu? Achei, rapaz. Ó a galera aí do rechaçar o bolsonarismo. Olha a galera aí do rechaçar o bolsonarismo. A USAID, fundada em 61, que o Musk quer acabar, ajudou a alimentar a família da minha mãe na periferia de Belém. Vovó, semi-analfabeta, mandou o marido alcoólatra embora e criou 7 filhos trabalhando como lavadeira.
Alcide entregava o leite das crianças. Musk é uma besta desumana. Coitado, né? Assim, não tem como negar que a Alcide ajudou a família dela. Não tem como. A Alcide, ela tem que fazer alguma coisa, né? Mas a troco do quê? Né? Essa ajuda, por um lado, é a aparência da filantropia. E do outro lado, o que é que a Alcide faz? Aí, por isso que eu digo, é curioso. Eu adoro pegar os artigos que saem na imprensa. A própria Lígia, quando bate no consórcio, bate no Lula, coisa, mostrar aí, ó. Mas eu sempre, no final do dia, você tem que ter aquela coisa. Ser antipetista, qualquer um é. Sabe? Qualquer pessoa com mínima noção de vida é antipetista. E as outras coisas? E as outras pautas? Como eles pensam? Quem eles são, né? Nossos amigos aí, liberais. Companheira Lígia, eleitora do Lula, defensora da Alcide, né? Que maravilhoso. Vamos rechaçar o bolsonarismo. A Lígia é amiga de uma galera da direita, viu? Amiga aí. Pessoas famosas aí que vocês gostam. Nossa. Eu vou falar, não vou gerar treta. Não vou gerar. Estou zen, estou feliz ainda com o discurso do Eduardo. Aí, pra deixar a turma chateada, é isso, gente, que eles temem. É isso que eles temem no final do dia. O Carlos, né, postou isso aqui, uma notícia da Folha de São Paulo, eu fui atrás pra dar uma lida, falar rapidinho dela. Olha a manchete da Folha. Político nacionalista e antissistema contra o establishment vence eleição para presidente na Polônia. E o Carl diz, né, como eu falei agorinha, o mundo está se reorganizando. O nacionalismo está retomando a sua importância, o que explica o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Não adianta ter nojinho, temos que nos adaptar ou vamos rumo ao eixo oposto, o comunismo. Que é basicamente isso. Chama do que quiser, mas eu acho que seria mais, talvez, preciso falar o globalismo. E na boa, eu venho falando disso tem tempo. Eu tô falando, gente, olha, o mundo tá mudando. Olha a direita na Europa. Olha... Fala a verdade, quantas vezes eu não falei esse vídeo? Umas 20 para mais, assim, para ser bem humilde, uns 20 para mais. Olha a movimentação da direita na Itália, olha a movimentação da direita na Polônia, na Holanda, lá no Partido do Agro, eu sempre falo do Partido do Agro, né? Lá na Espanha, o Volca, falou do Chega, e o Trump lá, falou, gente, olha essa vertente, batendo na tecla. Trump na hora de campanha, falando, olha, gente, Trump aqui definindo, ó, nacionalista econômico, olha o caminho que a direita vem tomando ao redor do mundo, as coisas estão mudando. E a direita no Brasil? Que direita vocês querem construir? As coisas estão mudando, a gente não pode ficar fechado em dogmas. Mas veja como foi essa eleição. Não foi... Não, eu ia falar, não foi nem contra o PT, mas não sei. Hoje em dia eu nem sei mais. Teve um debate que eu tô precisando assistir. Me falaram aí, passaram na timeline, que o Beluso, um professor aí, até mais ligado, acho que ao Centrão, foi para um debate com nossos amigos Davi Decache e o Nildo Orix, nosso amigo Decache, expulso do PSOL. E parece que o Belugo surtou no meio do debate. Porque o Nildo falou que ele tava passando pano pro Lula. E aí foi causa, ele saiu ao vivo do debate. Eu tô querendo assistir isso daí. Mas enfim, né? Político nacionalista de sistema vence eleição para presidente. Quem era adversário dele? A vitória do Carol pressiona a Europa e primeiro-ministro liberal, Donald Tusk, que se submeterá a voto de confiança no parlamento. Quem perdeu na Polônia foram os liberais. Foram liberais no final do dia. Quem foi que venceu a eleição no Canadá? Foi o Partido Liberal. Quem estava lá disputando a oposição era o Partido Conservador. Tinha lá o Polievre. Mas quem venceu no Canadá foi o Partido Liberal. O candidato é o ex-presidente do Banco Central do Canadá e que também foi presidente do Banco Central da Inglaterra. Eu nunca vi isso na vida. O cara foi presidente central de 2 países. Um banqueiro. Liberais versus conservadores. É como o mundo vem se configurando. Quando você olha para o Brasil, é porque é difícil encaixar o Lula nesse rótulo, né? Falar que o Lula é um liberal. Mas quem é o candidato dos banqueiros? Quem é o candidato dos banqueiros? Quem é o candidato do sistema? Quem é o candidato do sistema? O que é lulismo? Como estava ali atrás. Lulismo não é ser do PT. É lutar pela democracia. É o democrata.
Aí agora você entende porque eu fiz questão de colocar o vídeo em determinada ordem, né? A notícia tem que fazer sentido. Você tem que achar na coisa pra você contar uma história, pra fazer alguma conexão, né? Senão fica assim, já imaginou se não tiver uma ordem que você tá falando? Enfim, né? Aí veja por que ele é tão temido. Ele fez campanha com a promessa de garantir que as políticas econômicas e sociais, olha como esse cara é um extremista, favoreçam os poloneses em detrimento de outras nacionalidades. Ave Maria. Olha como esse cara é um extremista. Ele é o presidente da Polônia e ele quer que as políticas da Polônia favoreçam a Polônia, não outros países. Minha Nossa Senhora, ele é muito extremista. Ele é muito extremista. Não, meu Deus, como ele ousa priorizar o país dele. Ah, Brasil. Olha lá, é o candidato do Trump, né? E curioso, 42 anos. Cara jovem. 42 anos. Jovem, né? 42 anos. O presidente Trump dá as boas-vindas ao candidato presidencial. Isso aqui foi 1º de maio. Trump dá sorte. Veja só, né? É a direita. Falando sobre o Trump, pra gente pegar um gancho ali no início do vídeo, do Melson da Nóbrega, reformas, né? Do jeito que os banqueiros da Faria Lima gostam, todo mundo ficou jogando pedra no Trump, hein? Eita, Lele, é pedra atrás de pedra, que Trump é um louco, é um alucinado, coloca o mundo em risco. Aí o Galípolo, que de besta não tem nada, ele pega a situação. Não, eu vou ter que aumentar aqui a taxa de juros diante da incerteza global causada pelo Trump. O Galípolo é um gênio. O Beluso, que fugiu do debate, ele escreveu livros com o Galípolo. Eu quero ver esse debate. O que é que o cara que escreveu o livro com o Galípolo, né, fez pra fugir do debate? A tropa tá imparável. Mas enfim, aí vem a Veja. Olha, surpresa, surpresa. Algumas coisas estão dando certo no governo Trump. É nada. Trump quer bombar a economia e pacificar as regiões mais conflagradas do mundo. Parece óbvio, mas vale a pena dizer isso. Diante desse tsunami de opiniões que sustentam o contrário, né, todo mundo jogando contra, e de algumas decisões tão caprichosas que realmente pareciam autodestrutivas. Alguns dados são positivos para a economia, como o índice de preços de gastos para o consumo pessoal, que teve aumento mensal de 0,1% e anual de 2,1%, o menor desde fevereiro de 2021. O índice é um dos indicadores de inflação considerados importantes, que não conta com a volatilidade, por exemplo, dos preços de alimentos. O preço dos bens duráveis caiu. O dos não duráveis também caiu, né? Mas, rapaz, velho, que coisa, viu? Caiu, o preço caiu. Outro indicador positivo, a renda pessoal subiu. Quase o triplo das expectativas. Os cortes de impostos prometidos pela lei ônibus, que inclui desde o orçamento até mudanças fiscais, vão aumentar em milhares de dólares o rendimento anual das famílias, disse o Trump. É um processo complexo, contrabalanceado, né, por aumento e outras despesas, mas não tem nada, por enquanto, das hordas de americanos empobrecidos e enfurecidos com o fim da festa de produtos chineses baratos que os críticos do Trump anunciavam. Olá, vai pagar tudo caro do que vai importar. Pelos cálculos do Conselho de Consultores Econômicos, a renda média anual de um casal padrão com 2 filhos pode aumentar de 7,8 mil a 3,3 mil dólares por ano, né? Uma boa diferença, né? Já pensou? Gente, um casal, creio eu, que deve estar aí numa faixa dos 60 a 70 mil dólares, eu acho hoje, nos padrões de hoje, pelo que eu converso, né? Eu falo assim com os imigrantes, né? Falando de imigrante que mora lá. Mas você bota aí que até que o cara ganha, sei lá, uns casal 100 mil dólares. Até um bom pra poder apostar também. O dólar daqui, né? O dólar americano é melhor ainda. Se aumentar isso daí, eu acho que é um aumento considerável, né? Você ficaria feliz com isso? Você ficaria feliz com isso? Dá pra comprar uns iPhones, né? Trump também celebrou o acordo entre a US Steel e a Nippon Steel, trazendo de volta o que parecia impossível, a produção de aço com grandes investimentos japoneses. Até políticos democratas elogiaram um acordo com garantia de que a US Steel será controlada pelos Estados Unidos. Trump não quer privatizar a Petrobras. Trump não quer
Não quer entregar nada pros irmãos Batista. Trump não quer vender o sistema energético brasileiro pra BTG, nem o aeroporto de Guarulhos, né? Esse Trump é demais. Para quem achava que esta fase da industrialização jamais voltaria, Trump demonstrou o contrário. E a euforia de trabalhadores siderúrgicos da Pensilvânia marca um ponto extra. Tu acha que uma sociedade onde as pessoas estão felizes, animadas, achando que vai dar certo, tu acha que o cara achando que vai dar certo, ele tá mais disposto a abrir o bolso para gastar ou não? E se ele tá mais disposto a abrir o bolso para gastar, será que a economia circula mais ou menos? Acho que você consegue chegar na conclusão sozinho. Na política externa, os contornos da paz trumpiana estão ficando claros e mostram um gosto pela quebra de regras que pareciam definitivas. Quem imaginaria que Trump se reuniria com o novo presidente da Síria, que há menos de 6 meses estava dando tiros com seu bando de rebeldes, né? Conciliador, estendendo a mão, irmão, vamos tentar resolver. Vamos resolver. Ou que fizesse um acordo com os Houthis do Iêmen para não bombardeá-los em troca de não ataque à navegação internacional do Mar Vermelho. Vai ser incluir Israel. Não, porque, vamos aqui deixar meio termo, vamos tentar aqui resolver. Vamos tentar resolver alguma coisinha, vamos tentar sair do lugar. Estender a mão, né? Tentar. A influência de países como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, cheios de uma palavra que Trump adora, investimentos, é um fator que pode contar na mudança das regras do jogo. Todos têm interesse em comum. Acalmar o Oriente Médio, neutralizar o poder nuclear do Irã e, digamos, persuadir Israel a ceder na infernalmente complicada questão de Gaza, sem que isso signifique, né, o grupo H triunfante. Muitos não davam nada pelo Steve Witkoff, investidor imobiliário que Trump colocou como resolvedor dos maiores problemas do mundo, mas ele tem mostrado resultados. E depois fala questões de conflitos mesmo bélicos. Aí cita lá Oriente, Leste Europeu para falar. Ainda é cedo para dizer se ele vai escapar dessa síndrome de superpotência e se conseguirá pacificar conflitos tão extremos, mas por enquanto, a turma segundo a qual não havia a menor chance de que Trump desse certo, não está empilhando argumentos. Demorou, né, uns 4 meses para a imprensa baixar um pouquinho a bola, deixar as narrativas de lado e tentar voltar um pouco para a realidade. Aí voltando para o nosso Brasilzão, veja como são as coisas, né? Em uma semana, Eduardo Bolsonaro conseguiu mudar o rumo do Brasil em diversas frentes diferentes. Gente, isso daqui não importa se Eduardo vai ser candidato ou não. A própria análise da CNN mostra que o que Eduardo fez, assim, ajuda o Jair. Porque a galera que tava fazendo pressão pra Jair indicar alguém, irmão, Eduardo entrou no jogo. E entrou fortíssimo. É pra indicar alguém, então ele vai indicar. Pode indicar Eduardo? Então, assim, agora, nesse momento, com o Eduardo fortíssimo, com a vitória, né, arrasadora, dá pra chamar isso, né? Do que vem acontecendo nos últimos dias, e a depender do que acontecer nos próximos, aí, assim, indiscutivelmente, em termos lógicos, se fosse para Bolsonaro decidir alguma coisa por própria aclamação de sua base, Bolsonaro teria que escolher o Eduardo. Então agora ninguém vai querer colocar pressão no Jair pra ele escolher um candidato 2020. Não! Relaxa aí, Jair. Tome o seu tempo. Tome o seu tempo. Que coisa, né? Que coisa, rapaz. Eduardo paralisa debate na direita sobre 2026. Que coisa, né? O discurso irretocável do Eduardo conseguiu ser desprezado pela Janaína Pascoal. Gente, é incrível. Olha isso aqui, ó. Eduardo é um político jovem, tem vida própria já há um bom tempo, entendo que não é mais depende da força do pai. Apesar de termos divergências diversas na forma e no conteúdo, penso que ele é útil ao país, seja como deputado, senador, como presidente em um futuro próximo. Ocorre que, para tanto, ele precisa moderar o tom. E precisa fazer isso imediatamente. A situação está se agravando e ele corre o risco de não poder voltar para concorrer. Ainda que o PL consiga um caminho jurídico para que ele dispute fora do país, como tomará posse? Precisamos preservar os quadros que temos. Os direitistas estão caindo um a um como peças de dominó. Se não entenderem que é preciso mudar o tom, não vai sobrar ninguém. Mudar o tom? É sério isso? Eduardo Bolsonaro, ele tem um tom como... Como é o tom do Eduardo Bolsonaro, gente? Ele tá sendo o quê? Muito extremista? É o quê? Não dá, não, simplesmente não dá. A pessoa que tá em silêncio durante, assim, diversos absurdos que estão acontecendo, tá reclamando de quem tá fazendo alguma coisa. Tá reclamando de quem tá fazendo alguma coisa.
Aí o Roma até comenta, rapaz, primeiro discurso do Eduardo, que ele usa o cérebro, não manda mitagem desnecessária, e essa mulher descabelada manda essa. Véi, o isentão realmente não tem jeito, não tem jeito. Pra encerrar o vídeo de hoje, tinha mais coisa também, mas pra encerrar num clima bom, de mostrar, eu tenho umas coisas ruins pra mostrar. Pra encerrar num clima bom, depois eu falo de outras coisas, encerrar aqui com esse vídeo aqui, o pessoal resgatou esse vídeo e ele é muito curioso mesmo. Envelheceu bem esse vídeo, viu? Olavo de Carvalho, 6 de dezembro de 2020. Meu querido amigo Eduardo Bolsonaro, faço os mais ardentes votos de sucesso. Confio em você, na sua coragem e na sua lucidez. Os malditos já inventaram 1001 artimanhas para amarrar as mãos do seu pai, mas as suas ainda estão livres. Você pode lutar, lute e vencerá. Que vídeo, hein? Envelheceu bem, né? Rapaz, amarraram a mão do seu pai, mas você ainda pode lutar, Eduardo. Lute. Lute. Mas que coisa, viu? Que coisa, que coisa. Mas enfim, né? Vamos ver o que a semana nos aguarda. A semana tá mal começando, né? Tá nesse clima assim, meio de não vai, não vai. IOF, Lula, confusões internacionais. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Siga meu trabalhinho, que é um pouco mais, passando no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, né? impam.com/br. Deixa que ele ganhe beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!